Vamos eventualmente descobrir qual que é a pessoa que tem o sobrenome igual, né? Não sei se é o Esbole ou se é o Gafuri, mas enfim, Não, vamos dar um não, não, jeito. não, eu acho que é pior ainda. Eu sou o Esbole, @Esbole no Instagram, e eu estou aqui com o Xoxin, o @minxoxin no Instagram, e também temos nosso perfil oficial e não verificado do Mais Uma Semana, que é @Mais Uma Semana. E hoje nós vamos conversar dos eventos dos dias 27 de setembro de 2025 até o dia 2 de outubro de 2025. Nessa semana, Câmara aprova isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000 por mês. Morre Paulo Soares, o amigão da ESPN, aos 63 anos. Duelo entre Popó e Vanderlei termina em briga generalizada. E aí, Xuxim, mais uma semana? Salve, salve, grandes Esbole. Mais uma semana que dessa vez estamos aqui presencialmente um com o outro. Quer dizer, presencialmente não, né? Mas estamos gravando simultaneamente. Isso. Esse episódiozinho aí que vai ter vários eventos de gente que viajou, na verdade ambos viajaram, alguns se ferrando um pouco mais, alguns se ferrando um pouco menos, mas como qualquer outra semana que merece ser narrada aqui, que vai ter mais gato, né? E acho que é isso. Então não vamos nem perder tempo. Fala pra mim o que aconteceu de bom, de ruim, ou o que deixou de acontecer na sua semana. Opa, bora lá então. Cara, essa semana dos meus relatos... Bom, vou puxar um ponto que eu tinha comentado no episódio passado, mas eu falei, só vou relatar isso com mais detalhes no próximo episódio, porque eu tinha chegado, né, de uma viagem que eu fiz com a Gabi, e aí fui fazer a gravação do programa, mas daí eu falei, como a abertura do programa disse que era até o dia anterior, então o evento de hoje não entra na contagem aqui do relato, então vou deixar pra semana que vem, e então vou contar agora, que então no sábado a gente tinha ido fazer uma viagem pra um lugar que chama Salto São Francisco, acho que é em Turvo, se eu não tô enganado, o nome da cidade, e aí diz que acho que é a maior queda da água do Paraná, nesse lugar, e coisa e tal. A gente foi assim, tipo, umas 10 da manhã, talvez, pra lá, chegamos umas 11 e tanto, e aí fizemos, né, a trilhazinha que tem lá, olhamos, né, a queda da água, e fizemos um piquenique por lá, molhamos o pé ali nem na cachoeira, né, lá na parte de cima de onde a cachoeira vai começar a queda. Então tava ali de boa, e tá, né? Aí terminou a viagem, não, assim, a trilhazinha lá, vimos o que tinha que ver. E na hora da gente sair, o guardinha do lugar tinha falado, tem um outro salto aqui, que dá uns 35 quilômetros, e daí só seguir aqui essa estradinha e beleza, você vai chegar lá. Daí eu olhei no GPS, né, pra ver, né, de fato como é que era. E o cara falou 35 km, o GPS tava marcando 60. Daí eu falei pra Gabi, né, tá aqui é 60 km. Ela falou, não, mas o cara falou 35, não sei o quê. Daí, mas eu confio mais no que o GPS tá me dizendo aqui, né. É 60 km. E a estrada aqui é estrada de terra, né, é um negócio que demora, não flui a viagem, você quer ir mesmo? Daí ela falou, quero, vamos, vai ser rapidinho, 35 km. Falei, não é 35, mas vamos lá então. Daí fomos... Estrada de terra, nossa senhora, um saci pra andar, porque não flui, né, o negócio. Você vai andando devagarinho pra não arrebentar o carro. Então foi um negócio que a gente demorou uma vida, assim, pra andar esses 60 km, que de fato foram 60 km. A gente demorou coisa de 1h30, ou um pouco mais até. E aí na hora, só pra encurtar aqui o relato da coisa toda, pra não fazer um negócio tão gigantesco, moral da história, a gente chegou lá, fechava às 4 horas. A gente chegou 4h12. Então, a gente basicamente chegou e virou as costas e foi embora, né? Seguimos aqui agora daí de fato pra Guarapuava. E aí perdemos a viagem e só foi pra estressar. Mas, sim, foi um estresse que no fim das contas vai pelo menos me gerar reflexão, que eu vou falar um pouco mais daqui a pouquinho. Então, só vou terminar meu relato da semana e daqui a pouco eu conto o que me tirou de reflexão esse desvio que basicamente não me levou a lugar algum, né? Nesse grande desfecho aí. Então tá, isso foi no sábado. No domingo, a Gabi e eu, a gente inverteu os quartos, né? Que a gente tem o escritório e tem o quarto que a gente dorme aqui no apartamento. E assim, onde era o escritório é um quarto que é um pouquinho menor, só que é o quarto onde tem banheiro, né? A suíte é ali. E o outro quarto, onde estava a nossa cama e tal, é um quarto um pouquinho maior, só que então, né, é só o quarto. E daí os gatos, eles estão dormindo no escritório. E, né, quando eu chego assim das aulas, eu vou tomar um banho pra dormir, tudo. E pra não ficar acordando os gatos, pra eles não começarem a miar, esse tipo de coisa,
Aí, né, a gente decidiu vamos inverter os quartos. E aí no domingo a gente fez isso, né? Foi todo o trabalho de, por exemplo, tenho aqui uma estante que eu tenho meus livros, minhas coisas de escritório aqui e tal. Aí vai, tira tudo do móvel, arrasta ele, posiciona no novo lugar, recoloca todas as coisas, tira a cama, leva para outro lugar. Tem a mesa aqui em L, que é onde eu monto o computador. Desmonta a mesa, né, pro L aqui passar todas as portas. Remonta a mesa, e aí a mesa tinha que inverter, né, o lado que tava virado isso. Aí vai, né, parafuso de um lado, parafuso do outro. E assim, perdemos amanhã, do domingo e um começo da tarde pra fazer tudo esse negócio. E tá agora resolvido, novos quartos aqui reposicionados. Beleza. Semana acontece, essa semana foi mais tranquila, né, de aulas, porque, né, acho que não sei se eu cheguei a comentar na semana passada, que tava pra chegar esse momento aí, mas ia ter o evento da semana de administração aqui do curso, então não ia ter aulas, né, e concomitante a isso teve um outro evento do Paraná, que é o Paraná Faz Ciência, que aí também, né, juntou várias outras universidades aqui do estado, foram pra lá para stands e fazer as apresentações, coisas do tipo. E eu também tinha o Enampad essa semana, então pra mim ia acabar que não ia dar aula mesmo, porque ia ter eventos por aí. Mas em todo caso me serviu pra eu tirar um monte de pendência que tinha, né, das minhas atividades aqui de várias matérias, né? Então tinha muita coisa para avaliar, muita nota, muito trabalho. Então eu tinha que fazer esse negócio e eu consegui ficar em dia. Terminei tudo que eu tinha pra fazer ontem, né, na quinta-feira. Então hoje, sexta-feira, eu vou tentar aproveitar o restante aí depois que a gente terminar a gravação para adiantar, né, a preparação de algumas aulas que eu consegui para a próxima semana, para não ficar sempre a toque de caixa, né, fazendo a coisa pro dia ou pro dia seguinte. Então, daí teve isso. Academias, né, essa semana eu fui acho que 2 vezes, vou tentar ir uma terceira hoje e talvez amanhã no sábado conseguir a 4ª vez da semana. E só, e teve assim, sempre a rotina de gato aqui acontecendo, mas aconteceu uma coisa hoje, né, de arranhar e tudo, que eu tava preparando o café da manhã, foi querer subir na perna, deu uma arranhada ali, mas eu acho que isso aí vai se repetir mais algumas vezes daqui pra frente, então eu vou guardar uma reflexão um tanto coringa pra uma próxima oportunidade, e aí no restante do tempo é só a rotina deles aqui, né? Brinca, como são filhotes, tem que gastar um pouco de energia, porque tem seus, menos de 2 meses, né? 40 e tantos dias aqui, então tem que dar umas brincadas pra eles gastarem energia e coisa do tipo, e, né, é a coisa que eu já tinha mencionado no episódio passado, que a gente tem que fazer algumas concessões aqui para conciliá-los na nossa vida. Mas meio que é isso. Eu vou voltar para minha reflexão na sequência, mas antes disso eu preciso que Evandro Xoxin conte pra gente como foi essa semana e talvez já fazer o momento storytelling da semana, não sei. Fica a teu critério como é que você quer fazer o relato dessa semana. Muito bem, vamos lá. Eu acho que eu vou deixar o storytelling para depois do seu... Bom, não sei. Acho que eu vou contar tudo e aí eu só complemento a sua reflexão quando você a fizer. Vamos lá. Minha semana, então, começando cronologicamente no sábado. Sábado pela manhã, eu e a Tati a gente acordou, tomamos um café da manhã e fomos aguardar a chegada dos amigos dela, porque a gente foi para o Paraguai. A gente foi fazer algumas compras lá, né? Na verdade, assim, eles tinham vários objetivos, né, para ir lá. Eles queriam... eles compraram inclusive os 2 celulares, mas enfim, um monte de coisa lá. E aí a gente a gente foi junto, né, pra dividir os custos e também pra comprar uma coisinha ou outra que a gente queria, né. Enfim, eu acabei comprando entre essas coisas. Bom, talvez narrando tudo como foi a viagem seja mais fácil. A gente viajou de carro, a gente foi com o carro deles. Ficou uma dúvida, inclusive, com que carro a gente ia e tal. A Tati não sabia exatamente, ela ficou tipo, eu não sei, será que a gente vai com o nosso, será que a gente vai com o deles, não sei o quê. E aí no final das contas eles falaram, não, vamos com o nosso aqui e tal, porque a gente já tá acostumado. Falei, beleza, então. Assim foi feito. Aí, então nós fomos com o carro deles, eles vieram buscar a gente aqui em casa. E aí ficamos
ficamos a viagem inteira conversando, fazendo piada, enfim. Chegamos em Foz, eles precisavam sacar um pouco de dinheiro ainda, passamos no Itaú, eles sacaram e aí a gente colocou o carro lá perto da fronteira e atravessamos a ponte a pé. Algo que eu nunca tinha feito, inclusive, primeira experiência. Atravessamos a ponte a pé, chegamos lá, fomos nos dividindo, fomos fazer compras e tal. Eu queria principalmente comprar O meu grande objetivo, era comprar um perfume, né? Eu tava na dúvida de qual comprar. Eu queria o Invictus, que era um que eu tinha visto bastante review e tal. Falei, vou sentir o cheiro pra ver se é bom. E aí, se for bom, eu pego. A gente foi indo, meio que a gente não se dividiu, a gente ficou junto, né? Porque nenhum de nós tinha sinal de celular e tal. Então ficamos todos meio que juntos, assim. A gente ia numa loja, esperava os outros terminarem. E assim foi indo de loja em loja, basicamente. Aí a gente... Aí foi basicamente compras, assim, né? Eu visitei pela primeira vez a Atacado Collection, né? Que é a loja nerd, cheia de boneco, de tudo que é lado. E aí fiquei maluco, né? Gastei um tempo naquela loja, fiquei olhando, observando, escolhendo várias coisinhas ali. E aí, entre as minhas compras, além das bugigangas, né? Que foram Pringles, um Monster, sucos diferentes, refrigerantes, águas saborizadas e os caramba. Eu comprei um boneco do Shikamaru, que tava na promoção ali, né? Um boneco de Naruto, meu personagem favorito de Naruto, Shikamaru. Comprei um fone Bluetooth da JBL, que tava compensando muito, assim, né? Eu paguei ali uns R$200, aqui no Brasil é 350 pra cima, mesmo em promoção. Comprei o perfume, claro, né? A gente escolheu lá, testei vários e tal, gostei de um que a Tati tinha me recomendado. Falei, nossa, realmente é muito bom, vale a pena. E acho que foi isso. Essas foram as grandes compras que nós fizemos. A gente comprou também alfajor, né? Compramos alfajor da Milka e tal. E foi isso, basicamente, as nossas compras. Pegamos o carro, né? A gente, na verdade, assim, eles tinham esquecido que o estacionamento que a gente tinha deixado o carro fechava às 5. Daí eu falei, gente, o estacionamento fecha às 5 e tal. Eles, nossa, é verdade, a gente tava lá no shopping, almoçando lá no Paris, lá no fundo. A gente voltou tudo correndão lá pra tirar o carro. Conseguimos e tal, beleza. Aí voltamos e fomos para o hotel. No hotel a gente chegou e já foi entrar na piscina, porque a Tati queria entrar na piscina. Tava no finalzinho da tarde, né? Então 6 horas, ali tava começando a escurecer. Aí eu entrei junto com a Tati, ela falou, entra, não sei o que, não sei o que. Eu falei, tá bom, vamos entrar. Entrei na piscina e tal, show. E, cara, confesso-lhe que... fiquei com frio, com bastante frio assim, mas tudo bem. E aí, nesse rolê todo, acabou que eu perdi a minha aliança dentro da piscina, né? Eu não sei em que momento que ela saiu, mas eu sei que quando a gente foi jantar na parte da noite, ela tinha sumido. Eu fui ao banheiro, a gente foi num restaurante lá, bem legal, assim, bem gostoso, bem bom. A gente foi lá e ué, caralho, cadê? Aí bati assim, aí eu achei que eu só percebi depois que eu fui lavar a mão no restaurante, né? Então eu pensei, putz, cara, deve ter saído quando eu passei o sabonete, alguma coisa. E aí eu revirei o lixo de papel ali molhado. Eu falei, cara, deve estar aqui. Peguei um meio assim e tal. Hoje a gente tinha chegado um pouco cedo, então pelo menos, né, menos mal. Mas enfim, aí revirei o lixo, não achei, falei, puta merda, e agora, cara? Aí não sabia onde é que tava a aliança e tal. Daí eu pensei, deve ter caído na piscina e tal. Depois a gente vai lá, olha, enfim. Daí eu fiquei a noite inteira sem aliança. Chegando no hotel, a piscina não tinha iluminação, então eu falei, vamos ter que ir olhar no dia seguinte. Aí começou uma tormenta, uma chuva muito forte na parte da noite e tal. De manhã, quando a gente acordou, eu fui olhar junto com a Tati, a gente olhou, deu a volta inteira na piscina olhando, a gente não conseguiu encontrar, ficamos, putz, e agora, né, cara? O que a gente vai fazer? Aí, beleza. Eu já tava pensando, vou ter que comprar outra aliança, uma aliança só, não sei o quê. Ok, aí a Tati tinha descido sem lente, né? A gente subiu, ela colocou a lente, e aí fomos tomar o café da manhã. Tomamos o café da manhã, fomos procurar de novo a aliança, não achamos, daí veio a amiga da Tati também procurar, também demos a volta na piscina, ninguém achou, e aí do nada veio o Chris, que é o namorado dessa amiga, e ele foi, olhou e falou assim, não é aquela ali?
E aí, tipo assim, ele levou 15 segundos pra encontrar a aliança. Daí a gente, caralho, é ali, não sei o que, blá, blá, blá. E por um ponto que a gente já tinha passado umas 2, 3 vezes, assim. Os olhos de águia dele conseguiram encontrar. Aí pedimos pro pessoalzinho ali um cabinho pra gente puxar. Enfim, conseguimos retirar a aliança ainda sem precisar entrar na piscina. Aí fomos... saímos do hotel, né? Demos o check-out e tal. Aproveitamos e fomos almoçar num restaurante árabe que a Tati queria ir, que ela já tinha ido outras vezes, que era muito bom, assim, era meio simples, digamos assim, né? Mas era uma comida muito boa e realmente cumpriu o que prometeu. A gente almoçou e tal, e aí retornamos pra Cascavel. Retornamos pra Cascavel e tal, ficamos de boa. No domingo a gente só assistiu ali um Masterchef e tal. Fizemos uma pizza, não fizemos nada de cozinhar, não cozinhamos nada e tal. Foi mais sossegadão. Aí, por fim, a gente voltou então pra rotina normal. E aí, cara, foi uma semana bem atípica. Teve vários eventos. Que aí eu vou começar a narrar aqui, então entra como se fosse um fato de reflexão, mas eu vou substituir a reflexão pela narrativa do storytelling que a gente faz também, às vezes, a substituição. Vamos lá. A gente decidiu não ter ido com o nosso carro, né? A gente não foi com o meu carro, no caso, a gente foi com o carro deles. Ok. Nessa semana, eu dirigi normal até chegar na quarta-feira. Quarta-feira de manhã, acabou que o meu carro... Eu tive semana de provas e tal, tudo normal... Mas acabou que essa semana o meu carro ficou na saída, né? A nossa garagem é uma garagem de gaveta, ou seja, o carro que fica na frente é o que tem que sair primeiro. E aí foi o que aconteceu. O meu carro ficou pra fora, pra fora não, né? Mas ficou na saída da garagem na quarta-feira. A Tati pegou e falou assim, eu vou lá na terapia, não sei o quê. Falei, tudo bem e tal. Ela foi e de repente ela me liga ali umas 8h30, falando assim... Viu, amor, o carro começou a sair fumaça, deu BO aqui, eu tô parado no meio da rua, o que eu faço e tal. Falei, não, estaciona aí do lado. Ela falou, o carro não tá ligando, enfim, ela conseguiu dar os pulos dela lá e conseguiu colocar numa vaga de garagem que tinha ali perto. Na verdade, né, era uma vaga que não podia estacionar, mas enfim, né, paciência. Contávamos com a boa vontade das pessoas ali. E aí, feito isso, eu entrei em contato com o pessoal da seguradora pra chamar o guincho, blá 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 blá. Resolveram, buscaram um carro, foi um estresse do caramba na quarta, porque eu tinha atendimento, então assim, eu tava super acelerado pensando, putz, eu tenho que ir pro atendimento, não posso faltar, blá 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 blá, no estágio é foda. Enfim, moral da história... Acabou que a Tati ficou lá, ela perdeu a sessão dela de análise, mas pelo menos ela conseguiu me dar cobertura nesse aspecto ali. E aí, depois de tudo isso, ela foi junto com um carro, né, até a mecânica e tal, pegou um Uber e aí eu fui falando diretamente com o pessoal da mecânica ali. E aí, enfim, moral da história, tomei um prejuízo aí de quase 3K, na verdade uns 2.500, porque teve que trocar a embreagem inteira, a embreagem completamente se fodeu, assim, ferrou tudo e tal, teve que trocar o kit inteiro. E aí eu aproveitei e pedi pra ele dar uma olhada no radiador, porque também tava meio que vazando, e aí ele foi ver e também tá vazando o radiador, tem que trocar o radiador também, enfim. Tive que trocar tudo no final das contas, e 2.500 basicamente. Paciência, né? Falei, ok, né? Vou fazer o quê? E aí, disso, desdobram outros acontecimentos. Na quarta-feira daí a gente retorna pra... na terça-feira, inclusive, eu tinha feito pra Tati uma receita de uma tapioca minha, assim. Que eu faço a massa de tapioca, eu faço tipo um omelete, e aí frito a mortadela. Assim, não é um grande prato inventivo, mas assim, é um prato que ficou bom. E ela falou, nossa, nunca tinha feito desse jeito, não sei o quê. Eu falei, nossa, ficou muito bom, não sei o quê. Falei, ok, né? Bom, é bom. E aí ela ficou, digamos assim, com um desejo nesse prato, assim, tava com vontade. Falou assim, eu vou comprar, só que tinha acabado a tapioca. Aí, na quinta-feira, então, como eu tava sem carro, ela pegou e foi a pé até a padaria. E aí, no percurso, ela encontrou um gato no bueiro. Uma gata no bueiro, aparentemente. Aí ela ficou morrendo de dó, não sei o quê, bababá.
pra resumir e encurtar a história, ela acabou pegando a gata. Então ela pegou a gata, trouxe pra casa, isso na quarta-feira ainda. Trouxe a gata pra casa, não sei o que, tava nervosa, enfim, moral da história. Aí a gente ficou com a gata na quarta noite. A gata dormiu aqui, ficou miando a noite inteira, né? A Tati não conseguiu dormir, eu tô tão cansado que eu simplesmente só apaguei. E aí na manhã seguinte, tava os dois irritados, né? Eu porque eu tava cansado e porque, assim, não queria um gato da rua, né? Ela porque, enfim, não tinha conseguido dormir. E aí a gente falou muito sobre isso, falou sobre, tipo, essa relação do gato, e aí, o que a gente vai fazer? Blá, blá, blá. A gente acabou debatendo muito sobre isso, daí ela colocou pra adoção, conseguiu alguém pra adotar. E aí na quinta noite, né, ontem no caso, o gato... Na verdade, na quinta tarde, ela foi dar uma palestra, a Tati e tal, foi dar aula, foi trabalhar, né? Eu tava o dia inteiro fora, porque eu tinha prova também. E aí, quando ela tava dando aula, recebeu uma mensagem de uma amiga de uma aluna dela, dessa mesma que viajou com a gente, inclusive no sábado. Ela recebeu uma mensagem, a Tati estava dando aula para ela nesse momento, que ela falou assim, tipo, eu acho que o gato da sua amiga, que é minha vizinha, fugiu e tal, não sei o que. E aí a Tati voltou. Moral da história, a gata que tava super arisca, que não queria contato, chegou e foi domada pela encantadora de gatos. A encantadora de gatos, sei lá o que ela fez, mas a gata simplesmente ficou hiper, mega, super dócil. Tava super dócil e tal. Aí ontem, né, a gente ficou com ela e tal. Tanto eu como a Tati, a gente tinha falado muito sobre isso nas nossas análises e etc. E moral da história, a gata está com a gente. E estamos agora, quer dizer, a Tati decidiu que quer ficar com a gata e eu estou realmente, assim, muito na dúvida e tal, porque não sei se é o momento, eu tô cheio de coisas, mas foi impressionante que a gente foi falando o quanto dessas histórias, assim como a história como eu conheci a Tati, ela é recheada, assim, de acontecimentos, é um bom cenário de filmes, assim, porque, assim, acontecer do carro estragar né, e a gente escolheu não ter ido com o carro, porque daí o carro poderia ter estragado na viagem, sabe, vários eventinhos, assim, que se somaram e que chegaram, enfim, ao resultado atual, que é basicamente a dúvida se ficamos com a gata ou não. Hoje de manhã eu acordei mais cedo, né? A gente não gravou mais cedo porque a Tati estava dormindo aqui no quarto, onde fica o microfone, o notebook, meio que o meu escritório, né? Ela tem o escritório lá no canto e eu tenho esse daqui para escritório, pra gente não ter que dividir o mesmo espaço, porque como ela dá aula, ela fala, né? Eu gravo, falo, então, para não interromper um ou outro, a gente fez essa divisão. E aí, esse é o fim do meu storytelling, quase o episódio inteiro aí falando sobre o resgate do gato. A gata se chama Kira, porque as pessoas que cuidavam dela, enfim, ela teve toda uma história de que ela tinha vários irmãos, os irmãos morreram ali, foram atropelados, ou enfim, apareceram mortos. E aí a Kira foi a única que sobrou. E é isso, fim. Fechou então. Vou fazer minha reflexão agora, só pra gente não estourar muito mais o tempo. E, como eu tinha mencionado, vai ser dessa segunda parte da viagem, né, que eu tinha falado do fim de semana, que foi a viagem que não deu certo, mas no fim das contas que vou pelo menos me gerando a reflexão. Que assim, nesse trajeto todo que a gente andava na faixa de uns 10 km por hora, desses 60 km restantes, era estrada de chão, estrada ali super ruinzona de andar, tinha que ser super devagar, porque senão você arrebenta o carro, né? E a gente não quer ter mais prejuízos com o carro aqui nesse podcast. Daí... eu fiquei pensando assim, a gente andava, e de vez em quando vinha uma casinha. Andava, daí daqui a pouco vinha uma comunidade, tinha umas 4, 5 casas e tal. E andava, e cara, eu, assim, tipo, puxando de cabeça, eu acho que na hora eu cheguei a fazer esse comentário com a Gabi. Eu não lembro de eu ter visto um posto de gasolina nesse trajeto todo. Assim, eu não lembro de eu ter visto, assim, mercado nesse caminho todo. E aí ficou na minha cabeça, pensando assim, o quanto que a gente não conhece certas realidades e também como será que acontece a vida nesses lugares. Porque assim, pra gente que moramos numa região urbanizada, com todas as facilidades aqui, mercado, sabe, 2, 3 quadras aqui do apartamento, tudo assim, uma região bem central aqui de Guarapuava, que não é uma cidade tão pequena assim, tem, né, seus acessos a tudo que a gente precisa. Assim, pra gente é meio que beleza, é assim que se vive a vida. E nesses lugares, cara, como é que é? Como é que é o mercado pra essa galera, né? Se dá algum contratempo para ir, sei lá, ter um médico, ter alguma coisa, ou
primeiro, o tempo, né, que vai ter que andar. Segundo, em que condições, né, de estrada que vão ter que ser cobertas aí andando, né, com o carro. E no caso de uma chuva e coisa e tal, como é que fica a estrada? Eu simplesmente fiquei pensando, cara, como é que é a vida dessa galera, sabe? Como é que a gente simplesmente não faz ideia de como que as coisas acontecem. E é isso, ficou na minha cabeça, né? A viagem foi estressante num ponto, mas de algum jeito aquilo ali me foi interessante para me colocar, né, nesse pensamento de como que seria, né, a vida nesses lugares, como que é a vida nesses lugares, como que eu me viraria numa questão dessa, que eu não faço ideia, né, precisaria ter um intensivão com a galera ali perguntando como é que faz para conseguir as coisas, ou que nível, assim, de escala de planejamento que seria necessário fazer o que era comum, né, algumas décadas atrás, né, para a maior parte da população brasileira, que era a compra do mês, uma parada assim. Não sei, simplesmente não sei, mas ficou na minha cabeça isso. Muito bem. Eu não vou complementar muito, porque eu já gastei tempo suficiente, então bora pra sessão mais? Bora pra sessão mais. Bora pra sessão mais. Vamos ter que ir de indicação ou vamos ter que ir de feedback? Cara, hoje, especificamente, a gente tem um feedback que é de uma entidade que apareceu aí depois de muito tempo. Chegou aqui no e-mail do Mais Uma Semana, foi uma mensagem que foi recebida no sábado, dia 27, então vou fazer a leitura aqui, que é do Christopher Brown. É uma mensagem intitulada Atenção, seus fundos pendentes não solicitados, né? Não requisitados, né? Negócio assim. Então ele fala assim, querido, né, tal, sou consultor particular e fui contratado por uma instituição financeira na Ásia para verificar seu parentesco com a pessoa que faleceu há algum tempo. Ele faleceu sem deixar testamento e deixou um patrimônio avaliado em milhões. Desejo notificá-lo novamente que você foi listado como beneficiário do valor total. Entrei em contato com você porque você tem o mesmo sobrenome do falecido, né, na identidade, e, portanto, posso apresentá-lo como beneficiário da herança. Para mais informações, entre em contato comigo pelo meu e-mail, né? E aí o e-mail aqui, né, dele. Cumprimentos, Christopher Brown. E eu agradeço, então, ao Christopher Brown aqui. Você tem comentários, Bruno Xuxim? Agradeço. Vamos eventualmente descobrir qual que é a pessoa que tem o sobrenome igual, né? Não sei se é o Esbolho ou se é o Gafuri, mas enfim. Não, eu acho que é pior ainda, porque foi enviado no e-mail do Mais Uma Semana. Então... então o sobrenome é Semana. Exatamente. Ou podcast, né? Também. Bom, agradecimentos. Você falou que tem a cifra de milhões, então a gente vai de novo colocar isso no nosso patrimônio aqui da nossa empresa. Com certeza. Com certeza. Bora então pros recadinhos finais? Bora os recadinhos. Então bora lá. Se você quiser mandar um feedback e deixar a gente um pouco mais feliz, como a gente acabou de ficar sabendo que temos uma herança de milhões, você pode mandar um e-mail no emaildasemana@gmail.com, repetindo, emaildasemana@gmail.com. Caso queira mandar aquela mensagem um pouquinho mais pessoal, você pode mandar nos nossos Instagrams. Tem o meu, que é @minxoxin, é o meu mesmo, ou tem o dele, que é @esbole. Se você não sabe pra qual dos dois mandar, você pode colocar na roleta russa dos podcasts e mandar nosso perfil oficial não verificado, que é o @mais uma semana. Ou ainda, se você quiser mandar uma mensagem que tá mais fácil aí, que tá mais tranquilo, que tá no jeito, você pode mandar um comentário direto pelo Spotify, que a gente dá um jeito de visualizar e ler ele aqui no nosso programinha. Isso aí, a gente também sempre pede para as pessoas seguirem nosso perfil no Instagram, porque assim a gente tem acesso aos analytics, né, aos insights que o Mark Zuckerberg conta pra gente quem são as pessoas por trás dos números. Se são mais homens, são mais mulheres, a faixa etária, a região do país ou do mundo que a pessoa vai vindo da gente, isso é legal. A gente acaba conhecendo um pouco mais nossa audiência e conhece um pouco mais da gente a cada semana. E aí também pedimos, amigo ouvinte, se estiver gostando tanto assim do nosso programa, cogita daquela famosa piramidada. E espalha a palavra do Mais Uma Semana. Escolhe o episódio que você gostou, pode ser esse episódio aqui, pode ser um outro episódio, pode ser um combinado de episódios. Você pega e manda para alguma outra pessoa. Alguém que não conhece podcast em geral, ou alguém que não conhece a proposta do nosso podcast em específico. Talvez a pessoa acabe gostando que a gente fale por aqui, talvez ainda mais. Ela goste tanto que aí ela manda uma mensagem para cá. E uma vez que ela manda uma mensagem para cá, ela acaba pontuando no ranking 2025, mais uma semana de feedbacks, que tem atualização hoje, porque a gente teve feedback. Então nós temos agora com um feedback a entidade Tia Teresa, a Isa, a Tati e agora a entidade Príncipe Nigeriano, estreando aqui no ranking 2025, mais uma semana de feedbacks. E nós temos com 8 feedbacks o Pança. E é isso então, a gente só tem agora o nosso grande e maravilhoso tchau, tchau, é isso? É isso aí. Tchau, tchau. Então, falou, tchau, tchau. Adeus.